Fala galera, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa quinta aula. Vamos lá. Na página 4 da apostila, pessoal, dá uma olhadinha, acompanha a leitura comigo aí, ó. No contexto religioso, a arte está presente nas pinturas, esculturas, hinos, que são as músicas, e edifícios de diferentes religiões. Presente na cultura de religiões de todo o mundo. A arte também pode ser feita a serviço da representação do sagrado. Bom, aí nessa imagem a gente vê os vitrais da mesquita Nazir al-Mulk em Shiraz, no Irã. Um trabalho em vitral, aí, em vidro, muito bonito. Bom, a arte sacra é conhecida como a arte religiosa, também tem muito a ver a arte sacra com a arte religiosa, mas a gente deve distinguir arte religiosa e arte sacra, tá? Tem algumas diferenças, pequenas diferenças, mas a diferença básica está fundada não tanto nos caracteres intrínsecos de ambos e na inspiração de cada uma, tá? Não está nesse sentido, mas no destino da obra artística. É aí que está a questão da diferença entre arte religiosa e arte sacra. Então existem obras, por exemplo, de profunda inspiração religiosa e que, não obstante isto, não são destinadas ao culto, tá? E, portanto, não devem ser consideradas propriamente como sendo arte sacra. Então não está direcionado para a liturgia nesse caso. Então, em geral, pode-se dizer que é arte religiosa aquela que reflete a vida religiosa do artista. A virtude da religião tende a produzir no homem uma atitude substancialmente interna. Então, partiu do artista internamente fazer aquela obra para a religião, tá? Então é uma questão de amor, de submissão a Deus, de fé, e no caso a esperança, né? E, sobretudo, de adoração ao Deus daquele artista. Né? A arte religiosa, ela deve ter esta mesma finalidade. E para que isso ocorra, é necessário que a arte, conservando a característica intrínseca, né, se subordine ao fim da religião, né, a religião em si. Já a arte sacra é aquela arte religiosa, claro, que tem um destino de liturgia, já no sacramento, já no culto. Isto é, aquela que se ordena a fomentar a vida litúrgica nos fiéis e que, por isso, não só deve conduzir a uma atitude religiosa genérica, mas há de ser apta a desencadear a atitude religiosa exigida pela liturgia, no caso. Que, na verdade, a liturgia compreende uma celebração religiosa pré-definida, de acordo com as tradições de cada religião em particular, tá? Que pode incluir ou referir-se a um ritual formado e elaborado ou uma atitude diária, tá? Como, no caso, as salats muçulmanas, por exemplo, né? Ou seja, para o culto ao divino, tá? Então tá aí a diferença, basicamente, de arte religiosa e arte sacra, que é uma diferença muito tênue, né? Bom, a pintura
sacra, no caso, é aquela que basicamente representa assuntos ou personagens religiosos, tá? Uma parcela significativa dessa produção de arte sacra é realizada sob encomenda. Encomenda. Quer dizer, os artistas são contratados para realizar aquela arte. Quer dizer, não está saindo do íntimo do artista. Tá? E no caso, eles são contratados muitas vezes para decorar aqueles forros, a parte interna, né, das igrejas e das capelas. Nesse sentido, falar em pintura sacra significa referir-se a praticamente toda a história da arte cristã, pois é na religião, nas cenas e figuras bíblicas, que os pintores vão buscar a maior parte dos seus temas. Algumas representações transformaram-se em verdadeiros tópicos da pintura sacra, trabalhadas pelos artistas em diferentes períodos. Por exemplo, a Virgem. No caso, a Virgem Maria, mãe de Jesus, né? A Virgem, no caso, com o menino, essa obra de arte. A Santa Ceia, essa outra obra de arte. A Crucificação de Cristo. A Conversação Sacra, no caso onde a Virgem e o menino, a Virgem, o menino e os santos, né, estão bem dispostos numa única cena. Bom, desde que o imperador Constantino, imperador romano Constantino, estabelece a igreja cristã como um poder do Estado, isso lá pelo ano 311 depois de Cristo, o relacionamento entre religião e arte se redefine. Então, trata-se de pensar, a partir de então, os lugares de culto e o modo de decorá-los, o que dá origem a uma série de disputas. Bom, afinal, seria lícito, seria legal colocar imagens esculpidas e pintadas, no caso, no interior das basílicas, por exemplo? Será que seria lícito? O Papa Gregório Magno, que viveu aí nos fins do século VI, ele tem grande importância na história da arte sacra, na medida em que defende o uso de imagens nas igrejas, por seu sentido didático de explicar. Então as imagens, elas são, nesse caso, úteis para ensinar a palavra sagrada aos leigos, aqueles que não entendem. Então ele dizia o seguinte, abre aspas, a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler, fecha aspas. Então isso leva a que a arte apele para métodos narrativos, explicativos, contando, né, os episódios da história bíblica, por exemplo, no caso, o milagre dos pães e dos peixes, tá? Isso aí que data aproximadamente de 520 depois de Cristo, essa obra de arte. Também o mosaico da Basílica de Santo Apolinário, também bastante explicativo. É o Novo, no caso em Ravenna, na Itália, e por aí vai. Bom, aí foi dito na apostila também a questão dos hinos, né? Os hinos, que são as músicas sacras, que num sentido mais restrito, né, e mais, vamos dizer, mais usado, é a música erudita, a famosa música erudita, própria da tradição religiosa cristã, católica e ortodoxa. Tá? Então, em sentido mais amplo agora, ele é usado como sinônimo de música litúrgica.
que é aquela música executada ou composta para fins religiosos. Então é oposta, totalmente contrária à música profana, ou chamada de secular. Então, e varia sua forma e seu propósito, a música religiosa varia de acordo, evidentemente, com cada religião. E que é a música própria, no caso, para missas e ritos religiosos, tá ok? Bom, já na arquitetura religiosa, a arquitetura religiosa ela assenta aí, essencialmente nos edifícios de funções sacras, de funções sagradas. No caso, as igrejas, por exemplo, né? A sua aparência, a arquitetura, no caso exterior, lá de fora, ganhava uma importância meio que alegórica, de alegoria, né? De decoração. Equivalendo, no caso, ou ultrapassando a do interior. Tá? Constituindo aí, no caso, os templos verdadeiros índices das comunidades que os patrocinam, que bancam isso daí, e em que se integram, no caso, a nível econômico, dada, no caso, a maior ou menor dimensão e riqueza decorativa de cada edifício. Quer dizer, existe aí questão do nível cultural em função da erudição dos programas iconográficos. Iconográficos, no caso, da arte pictórica religiosa, né? Que identifica uma representação sacra pintada sobre um painel de madeira, por exemplo, né? E a nível social e político também. Então envolvia muita coisa, a questão da arquitetura religiosa. Justamente pela associação explícita de importantes personalidades, régias, nobres ou eclesiásticas, por que não dizer, que escolheram o templo para o seu panteão. O panteão, na verdade, significa literalmente o conjunto de deuses de determinada religião. Eventualmente, o termo panteão ele passou a significar tanto o conjunto de deuses quanto o templo específico a eles devotado. Hoje, o panteão é o termo designado para um mausoléu, por exemplo. Bom, ou mesmo nos planos mental e até militar, dando o caráter de alguma da sua escultura, no caso marginal. Tá? Bom, voltando à nossa obra da apostila, a Mesquita Nazir al-Mulk, que tem um trabalho muito lindo na questão vitral, né? Essa mesquita ela é tradicional em Shiraz. Shiraz é na verdade a quinta cidade mais populosa do Irã, tá? E é a capital da província de Fars. Ela é historicamente conhecida como Pars ou Persis, né? Que a partir do Censo Nacional de 2016, a população da cidade era de aproximadamente 1.565.572 pessoas. Muito, extremamente populosa cidade, né? E está localizado, no caso, a mesquita, perto de uma outra mesquita também muito famosa, que é o Shan Sherajah, o Shan Sherag, ou Sherag, que é um monumento funerário, tá, um mausoléu, no caso na mesquita, e também uma mesquita de Shiraz, no Irã, que nesse caso habita o túmulo dos irmãos Ahmed e Muhammad, que são os filhos, irmãos aí dessas personalidades importantes, e que foi construído
durante o governo da dinastia Khazar do Irã. Foi uma dinastia muito grande, real, uma dinastia real iraniana, mas de origem turca, tá? Bom, essa mesquita, ela inclui, no caso aí, amplos vidros coloridos, né? Como vocês podem ver nessas imagens. E na sua fachada, na imagem central, da parte de fora, na entrada, e exibe aí outros elementos tradicionais aí, né? Bom, no caso, o nosso país, o Irã, só para a gente entender um pouquinho, ele é um país da Ásia Ocidental, tá? Ele faz fronteira aí com vários países, o Iraque, a Turquia, o Azerbaijão, a Armênia, no caso também tem o Mar Cáspio, né? Enfim, tem o Afeganistão, o Paquistão, tem o Golfo de Omã, o Golfo Pérsico, enfim, abrange uma área aí de grandes fronteiras, né? Mas o mais interessante é que o Irã é uma potência regional, porque a localização ali geopolítica é bastante estratégica, né, daquele continente asiático ali. Ele é membro fundador das Nações Unidas. Tá? Ele é membro fundador das Nações Unidas. Tá? No caso, as Nações Unidas é uma organização aí intergovernamental cujo objetivo é manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, alcançando aí a cooperação internacional, né, entre as nações que fazem parte. E também do o ECO, que é uma organização também intergovernamental, política e econômica asiática, que foi fundada em 1985 em Teherã pelos líderes do Irã, Paquistão e Turquia. É também fundador da OIC, né, que também é uma organização intergovernamental, fundada em 1969, compostas por 57 Estados-membros, tá? Que diz aí, entre aspas, a voz coletiva do mundo muçulmano, e também da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização também intergovernamental de 13 países, fundado em 14 de setembro de 60, em Bagdá, pelos 5 primeiros membros, no caso aí, né? Está sediado, no caso, em Viena, na Áustria. Embora, interessante, a Áustria não seja um Estado membro da OPEP. Bom, o Irã possui grandes reservas de combustíveis fósseis, grandes de petróleo, incluindo a segunda maior oferta de gás natural e a quarta maior reserva comprovada de petróleo. Então, um rico legado cultural do país, refletido em parte por seus 26 patrimônios mundiais da Unesco. Bom, historicamente, um Estado multinacional, o Irã ele continua sendo uma sociedade pluralista, que compreende numerosos grupos étnicos, linguísticos e religiosos, todos ali aglomerados naquele país, tá bom? Gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!